Durante décadas, venderam para o povo amazonense a ideia de que a Zona Franca de Manaus era uma espécie de milagre econômico intocável, como se criticar esse modelo fosse quase um crime contra a própria Amazônia. Mas ninguém para fazer a pergunta mais importante de todas. Depois de tantos bilhões em incentivos fiscais, depois de tantas décadas de privilégios tributários, por que o Amazonas ainda continua tão dependente? Por que a economia do Estado ainda parece viver em permanente estado de medo? Medo de Brasília mudar uma regra, medo de empresa ir embora, medo do benefício acabar. Uma economia forte não vive de medo. Uma economia forte vive de produtividade, inovação, infraestrutura, liberdade econômica e competitividade real. O grande problema da Zona Franca é que ela criou uma ilusão coletiva. Criou a sensação de prosperidade enquanto escondia uma dependência estrutural gigantesca. Porque o que sustenta boa parte desse modelo não é eficiência natural, não é vantagem logística, não é produtividade extraordinária. O que sustenta o sistema é uma montanha de incentivos fiscais. E isso muda completamente a lógica da coisa. As empresas não estão necessariamente em Manaus porque Manaus é o lugar mais eficiente do Brasil para produzir. Muitas estão lá porque o governo literalmente cria vantagens artificiais para empurrar essas empresas para a região. Isso não é desenvolvimento orgânico, isso é indução estatal permanente. E aí começam as distorções absurdas. O Brasil cria uma engenharia econômica quase surreal, peças vêm de outros países ou de outras regiões do Brasil, atravessam milhares de quilômetros até Manaus, são montadas lá e depois voltam para o resto do país para serem vendidas. Existe muita discussão em relatos populares sobre rotas logísticas extremamente ineficientes envolvendo motocicletas e componentes industriais indo e voltando entre regiões do país. Embora muitas dessas histórias específicas sejam exageradas ou simplificadas, o ponto central permanece verdadeiro. A logística da Zona Franca frequentemente é muito mais cara e complexa do que seria em regiões próximas aos grandes centros consumidores. E quem paga essa conta? O consumidor brasileiro, o contribuinte brasileiro, o próprio povo. E o mais impressionante é que qualquer crítica ao modelo imediatamente vira um ataque emocional. Ah, mas milhares de famílias dependem disso. Sim, dependem. E isso não é necessariamente mérito do sistema. Isso pode ser justamente a prova da fragilidade dele. Porque o modelo econômico saudável deveria criar autonomia, diversificação e independência ao longo do tempo. Mas depois de décadas, o Amazonas continua extremamente dependente de um único mecanismo político-fiscal. Isso deveria preocupar qualquer pessoa séria, porque o que acontece se um dia o sistema entra em colapso? O Estado inteiro sente. Isso mostra que a economia foi construída em cima de uma base extremamente concentrada e vulnerável. E enquanto isso, muitos políticos locais transformaram a defesa da Zona Franca em uma espécie de religião política. Eles repetem constantemente que sem a Zona Franca o Amazonas acaba, como se a única possibilidade de existência econômica da região fosse viver eternamente dependente de benefício fiscal federal. Isso destrói o imaginário de inovação e empreendedorismo local. O Estado deixa de pensar grande, deixa de discutir como virar um polo tecnológico de verdade, como explorar a bioeconomia, turismo, pesquisa amazônica, comércio internacional, tecnologia ambiental, mineração responsável, agroindústria sustentável, tudo gira em torno da manutenção de privilégios fiscais. É como se a região inteira tivesse sido condicionada psicologicamente a acreditar que não consegue sobreviver sem tutela econômica do Estado. E enquanto bilhões circulam no polo industrial, o povo continua convivendo com problemas básicos. Infraestrutura precária, baixa qualidade urbana, dificuldade logística, violência, pouca diversificação econômica, pouca sofisticação em tecnologia real. Porque montar produtos não é a mesma coisa que liderar a inovação. Muitas vezes o modelo funciona muito mais como um centro de montagem subsidiado do que como uma verdadeira revolução industrial amazônica. E aqui entra uma pergunta desconfortável. Quantos bilhões já foram sacrificados em arrecadação nacional para sustentar esse modelo? Quantas décadas o Brasil ainda vai manter uma estrutura artificial gigantesca sem exigir uma transição para algo mais eficiente, moderno e sustentável? Porque uma coisa é usar incentivos temporários para desenvolver uma região. Outra, completamente diferente, é transformar isso em dependência eterna. O Amazonas precisava usar a Zona Franca como trampolim,
mas parte da elite política transformou ele em muleta permanente. E existe uma diferença gigantesca entre as duas coisas. A solução não seria destruir tudo da noite para o dia, porque isso causaria uma crise social brutal. Mas o Amazonas precisa começar urgentemente uma transição séria. Menos dependência de incentivos eternos, mais liberdade econômica, mais redução de burocracia, mais incentivos em capital humano, mais tecnologia amazônica, mais infraestrutura, mais diversificação, mais competitividade real. Porque nenhuma sociedade cresce de verdade quando vive permanentemente dependente de favores fiscais de Brasília. E talvez essa seja a reflexão mais dura de todas. O maior risco da Zona Franca não é apenas econômico, é psicológico. É fazer uma geração inteira acreditar que o Amazonas só consegue existir se o governo artificialmente sustentar empresas ali para sempre. E um povo que perde a confiança na própria capacidade de produzir riqueza de maneira autônoma começa lentamente a perder também sua visão de futuro. Bom, se você concorda comigo ou não, deixe seu comentário aqui embaixo, fale o que você achou, ok? Enfim, deixe seu like, se inscreva aí, até o próximo vídeo.